Sensor de temperatura do líquido refrigerante, ST. O sensor de temperatura é constituído de um corpo de latão fechado hermeticamente e possui um termistor do tipo NTC inserido em seu interior. O invólucro que o envolve é um protetor do agente corrosivo existente no líquido refrigerante do motor. O sensor fornece informação da temperatura do motor para a UCE, a fim de o processador executar os cálculos necessários para o mapeamento da injeção de combustível. Esse sinal está disponível nos pinos 46 e 73 do conector da central de injeção. O pino 1 do sensor segue para o painel de instrumentos para indicação de temperatura. Falhas no sistema de leitura de temperatura do motor geram o código 004, circuito captador da temperatura da água. Medições no sensor de temperatura do líquido refrigerante. Teste de resistência do sensor de temperatura do líquido refrigerante. Com o sensor em uma bancada, multímetro na escala de resistência e temperatura ambiente em torno de 23 graus, meça diretamente nos pinos 1 e 2. O valor encontrado deve ser próximo de 2 kΩ. Aquecendo o sensor a uma temperatura próxima de 50 graus, o valor deve ser em torno de 500 ohms. Teste de tensão do sensor de temperatura do líquido refrigerante. Com um multímetro na escala de tensão DC, chave ligada e conector desconectado, meça a tensão de alimentação entre o terra e o pino 2 do sensor. O valor medido será em torno de 5 volts. Agora, com o conector no sensor e com a chave ligada, meça no pino 2. A tensão será em torno de 2,6 volts para uma temperatura de 27 graus. Teste do sensor de temperatura da água com auxílio de um scanner. Com o auxílio de um scanner com software atualizado, podemos verificar a variação dos sinais do sensor de temperatura da água. Caso não haja variação do valor medido com o aumento da temperatura, faça os testes no sensor e no chicote elétrico. Sensor de rotação do motor, CKP. O sensor de rotação utilizado no sistema Siemens 3134 é do tipo indutivo. Se houver falhas na emissão de sinais, o motor não entra em funcionamento. O conector utilizado possui 2 terminais. O pino 1 é utilizado para emitir sinal de frequência e o pino 2 para aterramento. O sinal é captado de uma roda dentada de 58 dentes mais uma falha de 2 dentes, localizada junto ao eixo virabrequim. O sincronismo começa a partir do 16º dente. Cada dente lido corresponde a 6 graus. A falta de sinais interpretáveis provenientes do sensor de rotação gera o seguinte quadro de anomalia. A lâmpada da injeção no painel de instrumentos se apresenta ligada. Podem acontecer várias partidas até o não reconhecimento de sinal do sensor. Não há recovery para falha no sensor de rotação e o motor não consegue entrar em funcionamento. O código DTC apresentado na falha do CKP é o 025, circuito captador do sinal do volante. Medições no sensor de rotação do sistema, EMS 3134. Teste do sinal do sensor de rotação utilizando um multímetro. Para o teste da resistência, meça entre os pinos 1 e 2. O valor medido deve ficar entre 190 e 230 ohms. Para o teste da tensão AC, use o multímetro na escala de tensão alternada, um cabo adaptador e dê partida no motor. O valor medido deve ser em torno de 0,9 volt. A presença da tensão alternada indica que o sensor de rotação está captando os sinais dos ressaltos do volante. Porém, não é conclusivo se estiver com dentes danificados, mas é um teste válido e auxilia no diagnóstico. Teste do sinal do sensor de rotação utilizando um osciloscópio. Com o auxílio de um osciloscópio, coloque a ponta negativa no terminal 1 do sensor e a ponta positiva no terminal A2. Ligue o motor. Observe a variação do sinal do sensor CKP na tela do aparelho. A interrupção apresentada entre os pulsos de sincronismo indica o momento da falha de dentes da roda fônica.
Variações bruscas no sinal captado podem indicar falhas na roda dentada. Sensor de detonação, Knock Sensor. O sensor de detonação é fundamental ao gerenciamento da centelha, pois é por meio dos seus sinais que a UCE controla e evita as possíveis detonações na câmara de combustão. Com isso, é possível obter um rendimento adicional do motor, mesmo que sejam impostas ao veículo severas condições de carga. Continuamente, a UCE compara os sinais provenientes do sensor com um valor limite. Esse valor, por sua vez, também é constantemente atualizado para considerar o envelhecimento do motor. A referência que determina tais parâmetros é o aumento do ruído do motor quando ele funciona em altas rotações. Quando ocorre a detonação, a UCE atrasa o avanço da centelha de 3 a 6 graus. Medições no sensor de detonação, sistema EMS 3134. Teste de resistência do sensor de detonação. Com o multímetro na escala Ohm, meça a resistência entre os pinos. O valor encontrado é em torno de 550 mega-ohms, ou praticamente infinito. Em seguida, meça a resistência de isolamento. O valor encontrado deve ser maior que 10 mega-ohms ou infinito, indicando que o sensor não está em curto. Teste do sensor de detonação utilizando um scanner. Podemos também visualizar todo o trabalho do sensor de detonação via scanner. Observe na tela as correções e os gráficos gerados. O aperto do parafuso que fixa o sensor ao bloco do motor é de extrema importância e não deve exceder e nem ficar abaixo de 22 Nm. Além da possibilidade de quebra do sensor, pode-se ter uma leitura errônea do sinal enviado à UCE. O mau contato dos pinos do conector ou circuito aberto faz com que a lâmpada de anomalia fique ligada. O scanner detecta o erro no sensor de detonação. O código DTC apresentado é o número 006, Circuito Captador de Detonações do Motor. Sensor de velocidade, VSS. O sensor de velocidade é um componente que opera segundo o princípio Hall e está localizado na saída do diferencial na caixa de marcha. Ele transmite o sinal ao painel de instrumentos para a central da cabine controlar as travas elétricas e também para a central de injeção. O sinal segue também à central do ABS e airbag, caso o veículo seja equipado com esses sistemas. A falta do sinal do sensor de velocidade faz com que a lâmpada de anomalia fique desligada, mas o scanner detecta o erro no sensor de velocidade. Medições no sensor de velocidade, sistema EMS 3134. Teste de alimentação e do sinal de resposta do sensor de velocidade. Devido ao posicionamento do VSS na caixa de marchas, o teste de alimentação vai ser realizado com a caneta de polaridade. Fique atento às normas de segurança para executar a medição. Com o carro suspenso e motor ligado, faça as rodas se moverem lentamente. Com a caneta de polaridade ligada à bateria, confira o sinal de alimentação pelo LED vermelho acendendo no pino 3. Depois, meça o aterramento no pino 1 pelo acendimento do LED verde. Na sequência, meça o sinal pulsante pelo pino 3 do sensor. O sensor de velocidade da família Renault produz 16 pulsos a cada volta completa da roda. Interruptor do pedal do freio. O interruptor do pedal do freio tem função dupla e, além de contato das luzes de freio, envia sinal de pedal acionado para a UCE por meio dos terminais 52 e 53 do conector da UCE. Os sinais fazem parte da estratégia que o sistema 3134 faz uso para o controle da estratégia Dashpot, controle de fechamento da borboleta para o freio motor, e Cutoff, corte da injeção, em giros acima de 1.400 rotações por minuto e borboleta em posição fechada. Teste de resistência no interruptor do pedal de freio. Primeiro, faça o teste com o interruptor em posição de descanso, ou seja, com o freio acionado. Com o interruptor em uma bancada e o multímetro na escala ômica, faça o teste nos pinos 1 e 2.
Com o interruptor em posição de descanso, o valor encontrado é circuito aberto. Já pressionado, o valor será de 0 ohm ou circuito fechado. Agora, faça o teste com o interruptor em posição de acionamento, ou seja, com um freio em descanso. Faça o teste nos pinos 3 e 4. Em posição de acionamento, o valor encontrado é infinito. Para a posição de descanso, será circuito fechado, ou seja, 0 ohm. Pontos de aterramento do sistema de injeção. O aterramento do sistema de injeção é feito por vários pinos da UCE pelo ponto de fixação de massa no bloco do motor. No manual você encontra a descrição e a localização de cada ponto. E atenção, hein? O mau contato devido à falha de fixação dos cabos de aterramento gera inúmeros códigos de falhas. Caso eles estejam desconectados, dependendo de sua importância para o sistema, o motor pode não funcionar. Confira no manual a descrição de cada ponto de aterramento no veículo e o que faz parte de cada circuito. T01. Aterramento principal do veículo sai do borne negativo da bateria e aterra a carroçaria do veículo e o motor. T02. Fixado no suporte da bateria do lado direito, próximo ao reservatório da direção hidráulica. T03. Fixado à caixa de marchas do lado esquerdo do veículo, próximo à roda. T04. Localizado atrás do farol direito, para o acesso é necessário a remoção do para-choque e do próprio farol. T05. Fixado atrás do farol esquerdo, para o acesso é necessário a remoção do para-choque e do próprio farol. T06. Fixado no lado esquerdo da coluna de direção sob o painel do veículo. T07. Fixado no lado direito da coluna de direção sob o painel do veículo. T08. Localizado na coluna da porta do lado direito do veículo. T09. Localizado na coluna esquerda do porta-malas. T10. Fixado na coluna direita do porta-malas. Arquitetura dos módulos eletrônicos na família Renault. Veja a localização dos módulos eletrônicos no Sandero. CVM, Central do Vão do Motor. Unidade de Comando Eletrônico, UCE. CP, Central do Painel. Central da Cabine, CC e controle de travas elétricas. Arquitetura dos conectores auxiliares na família Renault. No manual, você encontra a localização dos conectores auxiliares, assim como a descrição detalhada de cada um. Sistema de arrefecimento. Controle do ventilador do sistema de arrefecimento do motor. A unidade central de injeção comanda o acionamento do ventilador em função dos sinais provenientes do sensor de temperatura do líquido refrigerante do motor. O comando para acionar o relé de velocidade acontece quando o motor atinge valores próximos a 98 graus. Nos veículos com motorização K7M, devemos ficar atentos às falhas na válvula termostática que muitas vezes nos levam à troca de outros componentes. A temperatura de acionamento da válvula no motor K7M é de 89 a 99 graus. No caso de acionamento errôneo dos eletroventiladores, preste atenção nesse componente. Falha na resistência da velocidade baixa também inibe o acionamento do eletroventilador nas duas velocidades. Sistema com ar-condicionado. Os veículos da família Renault equipados com ar-condicionado possuem 2 relés para o ventilador, sendo o relé 8 para a primeira velocidade e o relé 10 para a segunda. O ventilador tem sua velocidade alterada por atuação de uma resistência instalada no suporte que sustenta o conjunto motor-ventilador do radiador. Portanto, a UCE aciona o ventilador na primeira velocidade com a temperatura em torno de 95 graus. E a segunda, quando o líquido de arrefecimento atinge em torno de 100 graus. Os testes das duas velocidades podem ser feitos com o uso do scanner no modo Teste de atuadores.
Uma outra maneira rápida de testar a segunda velocidade é desligar o sensor de temperatura da água. Dessa forma, o eletroventilador entra em funcionamento para proteger o motor do superaquecimento. Nos veículos da família Renault, o sistema de ar-condicionado é de acionamento manual e com filtro antipólen, localizado atrás do porta-luvas. O equipamento possui um sensor de pressão interligado ao sistema de injeção e um filtro secador na linha de alta pressão. Teste de tensão e de sinal do sensor de pressão do ar-condicionado. Com um multímetro, meça a tensão de alimentação entre os pinos A e B do conector do sensor. O valor encontrado deve ser próximo a 5 volts. Com o veículo desligado e chave de ignição ligada, meça o sinal de tensão entre os pinos 1 e 3. O valor encontrado deve ser 0,9 volt. Agora, com o carro ligado e o ar-condicionado acionado, realize uma nova medição. O valor encontrado será em torno de 1,2 volt, variando até 1,6 volt. Essa variação de tensão é proporcional à pressão do líquido refrigerante do sistema do ar-condicionado. As informações desse componente ajudam a central a traçar a melhor estratégia de acionamento dos eletroventiladores e até mesmo o desligamento do compressor em caso de despressurização do sistema de AC. Para os casos em que a borboleta estiver acima de 75% de acionamento, a central de injeção desliga também o compressor para evitar a perda de performance nessas condições. Os valores ideais de pressão, teste e acionamento dos relés de controle podem ser acessados pelo scanner com um programa específico. Medições de pressão no sistema de ar-condicionado. Com o veículo desligado, conecte os conectores nas linhas de alta e de baixa pressão do conjunto de manômetros de teste do ar-condicionado. Visualize as pressões nos manômetros. A pressão de baixa fica em torno de 4 bar e a linha de alta fica próxima de 6 bar. Com o veículo ligado, ar-condicionado acionado e ventilador interno em máxima velocidade, a pressão de baixa fica em torno de 2 bar e a linha de alta fica oscilando de 8,5 a 12 bar, de acordo com o acionamento do eletroventilador de baixa. Confira as medições da linha do ar-condicionado com o auxílio de um scanner com programa específico. Bomba de combustível, unidade do circuito. A bomba de combustível do sistema EMS 3134 é praticamente a mesma dos veículos Renault. Faz parte de uma unidade suporte imersa no tanque de combustível. A pressão de trabalho é de 3,5 bar constante. A bomba de combustível é desativada pelo relé de controle R5 se a rotação do motor cair abaixo de 100 rotações por minuto e também se a chave for ligada e não for efetuada a partida após 1 a 2 segundos. Medições da bomba de combustível. Para iniciar a medição de pressão na linha de combustível, é preciso utilizar um manômetro e o veículo deve estar desligado. Conecte a entrada e a saída do manômetro em série com a linha de distribuição de combustível. Ligue o veículo e confira o valor da pressão medida no manômetro. Ela não deve apresentar variações bruscas. O valor encontrado deve ser em torno de 3,5 bar constante. Essa pressão deve ser mantida após o desligamento do relé por pelo menos 10 minutos, indicando a perfeita estanqueidade do sistema de alimentação e combustível. Para o teste de vazão, é preciso de um reservatório calibrado e de um cronômetro. O procedimento deverá ser realizado diretamente na linha principal da bomba de combustível. Com auxílio de um equipamento que simula o funcionamento do relé, energize a bomba de combustível e verifique a vazão do combustível durante 15 segundos. O valor nominal é em torno de 700 mililitros. A vazão nominal será de aproximadamente 2,8 litros por minuto, sendo que 15 segundos é igual a 700 mililitros e 60 segundos é igual a 2,8 litros. Teste de tensão da bomba de combustível. Com o motor desligado, ligue o contato da chave e meça o valor de tensão entre os pinos 1 e 4.
O valor encontrado é em torno de 12 volts durante os 2 segundos em que o relé fica energizado sem a partida do motor. Agora, com o motor ligado, a tensão estabiliza-se entre 13 e 14 volts, indicando o correto funcionamento do sistema. Esse valor encontrado é importante para determinarmos casos de baixa vazão de combustível. Teste de resistência do sensor de nível do tanque. Para esse procedimento, é necessário um multímetro na escala ômica. Para a simulação de tanque vazio, meça entre os terminais 3, amarelo, e 5, branco. A resistência medida deve ficar em torno de 310 ohms. Para a condição de tanque cheio, a leitura deve ser em torno de 35 ohms. Faça o movimento da boia em condição de tanque cheio e vazio. Observe se a variação da resistência acontece sem falhas. Filtro de captação da bomba de combustível. O filtro de captação está alojado na entrada da bomba de combustível no interior do tanque. É importante verificar se não há acúmulo de sujeira. Um filtro obstruído compromete o fornecimento de combustível para a bomba. Regulador de pressão e filtro de combustível, linha de derivação. O controle de pressão da linha de combustível é feito por um regulador de membrana, localizado na mesma unidade de suporte da bomba por meio do processo returnless. A linha pressurizada recebe uma derivação logo após o filtro externo da linha de combustível e retorna para o regulador dosar a pressão na linha. Sistema de partida a frio. Nos motores K7M, quando a temperatura do motor estiver abaixo de 17 graus e o ar combustível entre 9 e 10, a UCE aciona a partida a frio para facilitar a partida do motor. O reservatório principal de gasolina, com a bomba de combustível de partida a frio, está instalado no canto superior direito no vão motor. A alimentação de 12 volts do motor de partida a frio é fornecida pelo relé R7, que por sua vez recebe alimentação pelo fusível F2 de 25 amperes, localizado na caixa de fusíveis do vão motor. O controle de acionamento do relé é feito pela UCE por meio do pino 64. Injetor de controle de injeção da gasolina. A injeção de combustível para a partida a frio nos motores K7M passou a ser mais precisa, ocorrendo nos 4 cilindros simultaneamente, com injetores localizados no coletor de admissão. Teste de alimentação do solenoide de corte de combustível de partida a frio. Com a chave de ignição ligada, com o multímetro na escala de tensão DC e com o terminal negativo ligado ao terra, meça no pino 1 a alimentação de 12 volts para o injetor do sistema de partida a frio. A alimentação é fornecida pelo relé R4, localizado na caixa de relés do vão motor. Sua ativação é feita pela UCE pelo pino 10. Teste de resistência do solenoide de partida a frio. Utilizando um multímetro na escala ômica, meça diretamente nos pinos 1 e 2 do atuador. A resistência encontrada deve ser em torno de 20 a 30 ohms. Sempre procure abastecer o reservatório de partida a frio com gasolina de melhor qualidade, pois o combustível fica por muito tempo sem uso dentro do reservatório e acaba gerando borras que podem comprometer o sistema. Conector de diagnose. O conector de diagnose é do tipo OBD2. Está localizado dentro do porta-luvas e possui 16 pinos. Por meio desse conector, podemos interligar o scanner e a UCE, além de acessarmos as leituras de outros sistemas eletrônicos presentes no modelo a ser testado. A relação de pinos do conector de diagnose está disponível no manual. Seção de manutenção. Procedimento de adaptação de novos componentes via scanner. O procedimento de aprendizado do sistema deve ser aplicado sempre que for substituído um componente avariado ou em algumas situações de reparos no motor em que foram alterados profundamente os valores básicos de adaptação armazenados na memória utilizada pelo sistema. Diagnóstico via scanner. Funções do aparelho. Teste estático e dinâmico.
Com o freio de estacionamento acionado e ignição ligada, são apresentados os códigos das falhas detectadas e armazenadas na memória. Essas falhas são apresentadas como presentes ou intermitentes. Pode ser usado scanner nacional com programa atualizado para o veículo ou scanner original da fábrica, chamado de Renault Clip. Teste de atuadores. A finalidade do modo teste de atuadores é verificar o funcionamento de diversos componentes comandados pela UCE. Cada scanner tem sua lista de atuadores a serem testados. Modo teste de atuadores. Luz de temperatura de arrefecimento do motor, relé do ar-condicionado, aquecedor da sonda, borboleta motorizada, lâmpada de avaria, relé da bomba de combustível, GMV, velocidade baixa, GMV, velocidade alta, válvula do canister, eletroválvula do circuito da gasolina adicional, relé da bomba do circuito de gasolina adicional, eletroválvula do compressor do ar, árvore de comando, comando da eletroválvula de admissão. Modo contínuo. Esse teste deve ser executado com o motor em funcionamento ou com a ignição ligada. Ele permite visualizar vários parâmetros. Acompanhe o teste contínuo com o scanner New Captor. Acompanhe agora o teste utilizando o scanner Renault Clip. Pontos de sincronismo da correia dentada do motor K7M. A durabilidade da correia dentada do motor K7M está relacionada com o uso do veículo. As manutenções preventivas devem ser realizadas com atenção para a colocação do ponto certo do sincronismo e seguidas de acordo com o manual que acompanha esse vídeo. Desmontagem da correia dentada do motor K7M. Previamente, remova o cabo negativo da bateria com chave 10 mm. Faça a remoção do conjunto do filtro de ar. Retire o cabo do primeiro cilindro do motor. Tenha atenção ao primeiro cilindro em questão. Olhando pela frente do veículo, o primeiro cilindro é o que fica próximo à bateria, sendo o quarto próximo à correia dentada ou correia de sincronismo. Faça a remoção da vela de ignição. Instale a ferramenta de ancoragem do motor. Remova o suporte do motor. Para isso, utilize chave 17 mm e a ferramenta de acessório. Retire a capa superior de proteção da correia dentada. Remova o sensor de posição de rotação com chave 10 mm e insira a ferramenta de travamento do volante do motor. Gire o tensor automático no sentido horário e retire a correia de acessórios Micro-V. Retire o parafuso de fixação da polia do eixo virabrequim e remova. Retire os 4 parafusos 10 mm que fixam a capa inferior de proteção da correia dentada. Remova a capa inferior de proteção da correia. E atenção! Podemos observar que, nesse caso, o carro trabalhou em condições severas de uso. Nessa situação, é recomendada a troca da correia dentada a cada 40 mil quilômetros. Em condições normais, troca-se a cada 60 mil quilômetros ou 12 meses. Remova a ferramenta de travamento do volante do motor.
Instale o parafuso anteriormente removido da polia do eixo virabrequim. Gire o motor no sentido horário até que o ponto da polia do comando de válvulas fique um dente antes de chegar a seu ponto. Remova o parafuso de acesso ao primeiro cilindro e instale a ferramenta de verificação de ponto. Gire novamente o motor no sentido horário até que se encoste o êmbolo do primeiro cilindro na ferramenta. Isso indica que o motor está em sincronismo. Com chave 13 mm, desaperte a porca de fixação do tensor e remova a correia dentada. Remova o tensor automático. Limpe a região da correia dentada. Montagem da correia dentada do motor K7M. Fique atento! Antes de montar a correia dentada, faça a inspeção dos componentes e veja se não há trincas e desgastes excessivos devido ao tempo de uso. Instale o tensor automático e sua porca de fixação sem apertá-la. Em seguida, instale a correia dentada. Gire o tensor no sentido anti-horário até que as referências se encaixem, indicando o seu perfeito tensionamento. Remova a ferramenta de verificação de ponto e dê 2 voltas completas no motor no sentido horário. Antes de completar a segunda volta, instale a ferramenta de verificação de ponto. Gire novamente o motor no sentido horário até que se encoste o êmbolo do primeiro cilindro na ferramenta. Isso indica que o motor está em sincronismo. E aqui vai uma dica. As 2 voltas são necessárias para a conferência do sincronismo do motor e para que a correia se encaixe corretamente. Remova a ferramenta de verificação de ponto e retorne com seu parafuso. Instale a ferramenta de travamento do volante do motor e retire o parafuso de fixação da polia do eixo virabrequim. Encaixe a capa inferior de proteção da correia e seus respectivos parafusos. Instale a polia do eixo virabrequim e seu parafuso de fixação. Remova a ferramenta de travamento do volante do motor e instale o sensor de rotação. Instale a cobertura superior da correia dentada. Instale a correia de acessórios. Por fim, instale as demais peças restantes, como o suporte do motor, a vela de ignição, os cabos de velas, o filtro de ar e o cabo negativo da bateria. No manual, você pode conferir a correta posição de montagem da correia de acessórios. Para veículos equipados com direção hidráulica e ar-condicionado, a correia recomendada é a 6PK1822. Mecânica. Freio dianteiro. Procedimento de inspeção e desmontagem do disco de freio dianteiro. Com a roda previamente removida, retire os parafusos de fixação da pinça de freio. Para isso, utilize chave 13 mm. Desloque a pinça de freio e remova as pastilhas. Apoie a pinça de freio para evitar danos ao conduíte. Instale a base magnética juntamente com o relógio comparador. Gire o disco no sentido horário e confira o empeno. Meça o disco em 3 pontos distintos. O empeno não deve exceder a 10 centésimos de milímetro. Caso exceda, faça a troca dos 2 discos dianteiros. Feita a medição, remova o relógio comparador juntamente com a base magnética. Neste caso, o disco se encontra dentro das especificações.
Caso esteja fora das especificações, remova os parafusos que fixam o suporte da pinça de freio e o próprio parafuso que fixa o disco de freio. Meça também a espessura do disco de freio em 4 pontos distintos. Para a medição, utilize um micrômetro com escala de 0 a 25 milímetros. Um disco novo tem a espessura de 12 milímetros, podendo ter o desgaste máximo de 1,5 milímetro. Nesse caso, o disco está dentro das especificações. Estando fora das especificações, substitua os 2 discos dianteiros. Inspeção e montagem do freio dianteiro. Limpe todo o conjunto do sistema de freio. Meça as pastilhas de freio apenas pelo seu material de atrito. As pastilhas novas têm espessura de 13 milímetros, podendo ter um desgaste de até 11 milímetros. Abaixo desse valor, elas devem ser substituídas. No caso apresentado aqui, as pastilhas se encontram dentro das especificações do fabricante. Encaixe as pastilhas de freio. Instale os parafusos de fixação da pinça e aplique torque de 35 Nm. Repita todo o procedimento no outro lado do veículo. Por algumas vezes, pise no pedal de freio para que ocorra o assentamento das pastilhas. Freio traseiro. Os freios traseiros são a tambor, com sapatas autocentrantes e dispositivo de regulagem automática de jogo. Procedimento de montagem, inspeção e desmontagem do freio traseiro. Previamente, solte o freio de estacionamento e remova as rodas traseiras. Remova a capa de proteção do rolamento do cubo da roda. Utilize soquete de 30 milímetros e cabo de força para soltar a porca de fixação do cubo da roda. Bata levemente nas bordas do tambor de freio para deslocá-lo. Remova o tambor de freio. Retire as molas de retenção das sapatas de freio. Remova as 2 molas de retorno. Retire o conjunto do recuperador de folga. Desloque o cabo de freio de estacionamento e retire a sapata de freio. Por fim, limpe todo o conjunto do sistema de freio traseiro. Inspeção dos componentes do freio traseiro e montagem do conjunto de freio traseiro. Faça a inspeção visual das peças e veja se há trincas e desgastes excessivos. Meça o material de atrito das lonas. As lonas novas têm espessura de 5 milímetros. Instale o cabo do freio de estacionamento na sapata secundária. Fixe a sapata secundária. Instale o recuperador de folga. Instale a sapata primária. Monte as molas de recuperação de folga. Verifique o perfeito funcionamento do sistema. Para isso, acione por algumas vezes o freio de estacionamento. Meça o tambor de freio em 2 pontos distintos. O diâmetro de um tambor novo é de 203,3 milímetros, podendo ter um desgaste de até 1,15 milímetro. Abaixo de 204,45 milímetros, substitua os tambores de freio. Caso haja necessidade da troca do tambor, se faz necessária a troca do rolamento do tambor de freio. Instale o tambor de freio e sua porca de fixação. Aplique torque de 175 Nm. Retorne com a tampa de proteção do rolamento. Por algumas vezes, pise no freio até o assentamento das lonas. Tanto no sistema sem ABS quanto no sistema com ABS, fique atento à troca de pastilhas ou retirada das pinças de freios. Em veículos com fluido contaminado por sujeira devido à ação do tempo, ao devolver o êmbolo, podem retornar resíduos contaminados pelas válvulas de freios ou pelo sistema ABS,
trazendo falhas e muitas vezes exigindo a troca da unidade hidráulica. O sistema de ABS no Sandero não apresenta diferenças significativas em relação ao sistema já conhecido. No manual, você encontra mais detalhes sobre as principais características dos freios dos modelos da família Renault. Relés e fusíveis do sistema de injeção. Qualquer intervenção no circuito eletrônico deve ser feita por técnico experiente, pois oferece riscos à integridade do veículo. Não faça reparos e nem use fusível inadequado ou com capacidade diferente do que está especificado no manual. Evite, assim, danos ao sistema elétrico do veículo e risco de incêndio. E embora sejam citadas as cores dos fios de todos os sistemas eletroeletrônicos, fique atento, hein? Pois as cores podem variar de acordo com a versão do fabricante. Em caso de dúvida, faça um teste de continuidade e confira atentamente. Central dos vidros elétricos. Para as versões com os opcionais de travas, a central que comanda esses consumidores é a central da cabine. Nessa versão do Sandero, os comandos dos vidros elétricos são discretos e não possuem central dedicada. Os esquemas dos vidros elétricos estão no manual. Relé de ativação do compressor de ar-condicionado. Na família Renault, equipada com ar-condicionado de fábrica, o relé de ativação do sistema está localizado na central do vão motor, junto com os demais relés. Sua ativação acontece a partir de comandos existentes no painel interno do veículo. No sistema 3134, a UCE desativa o relé do ar-condicionado no momento em que o condutor solicita potência do motor. Após o tempo de 7 segundos, a central restabelece a função, ativando o compressor do sistema de climatização. Essa estratégia se repete sempre que a potência do motor é solicitada. A resistência de controle das velocidades do eletroventilador interno está localizada sob o painel ao lado do pedal do acelerador. O relé que controla o eletroventilador interno e que também é responsável pela ativação do sistema de ar-condicionado é o relé 3. Ele está localizado na central do vão motor. Caso ocorra falha nos contatos 30 e 87 do relé, a lâmpada indicadora de avaria de injeção permanece desligada, mas o scanner não detecta a anomalia. Já nos relés da primeira e segunda velocidades do eletroventilador, quando ocorre falha, a lâmpada indicadora de avaria de injeção é ligada e o scanner detecta erro no relé da primeira ou da segunda velocidade no momento em que o relé é comandado. Central do quadro de instrumentos. O quadro de instrumentos do Renault Sandero possui 2 conectores de 24 pinos cada um. As funções de cada marcador estão descritas no manual. Note que na linha Renault, a luz de injeção é diferente dos outros veículos. No manual, você encontra a relação com os números, funções e cores que correspondem a cada conector presente no quadro de instrumentos. Nele também estão descritas as informações sobre o sistema de iluminação. A central do quadro de instrumentos possui um processador que controla as funções do odômetro digital, porém não é permitida a comunicação para programação por meio de equipamento de diagnose, ou seja, pelo scanner. Se for constatada falha no odômetro digital, o fabricante sugere a substituição da unidade completa do quadro de instrumentos. Dados de identificação do veículo para inspeção e fiscalização. Etiqueta na coluna central do lado direito. Nessa placa estão as principais identificações sobre a motorização, pesos e referências. Identificações de número de chassi, localizado na torre de suspensão do lado direito do veículo. Bem, chegamos ao fim de mais um treinamento promovido pela 7 Videocarro. Lembre-se de manter o manual sempre por perto para facilitar a consulta durante os procedimentos a serem realizados na oficina. E para saber mais informações sobre outros cursos disponíveis, ligue para 0800 970 7790 ou acesse www.videocarro.com.br.
Fique atento aos novos lançamentos. Aprenda a injeção eletrônica, mecânica, elétrica e eletrônica embarcada dos automóveis nacionais e importados mais vendidos no Brasil com quem mais entende do assunto. Bons estudos e até a próxima.